Boa noite, pessoal. Professor Felipe, professor de Direito Processual Penal. Vamos falar um pouco agora sobre a ação penal pública incondicionada. Temos que lembrar que a ação penal pública ela é promovida através de uma peça que é apresentada pelo membro do Ministério Público, que é denominada de denúncia. Ou seja, denúncia para nós aqui, de forma técnica, é uma peça apresentada pelo membro do Ministério Público. Tudo bem? E tem previsão legal para isso lá no artigo 24 do Código de Processo Penal, certo? Temos que lembrar que quando o crime for de ação penal pública incondicionada, qualquer do povo pode comunicar aquele fato criminoso. Ou seja, e o Ministério Público, caso tenha todas as informações que leve à autoria e tenha a prova da materialidade, com todas as respectivas diligências que são necessárias, o Ministério Público pode apresentar a denúncia. Tudo bem? Inclusive, independentemente do inquérito policial. Não é necessário o inquérito policial quando o Ministério Público tem todos os elementos que levam à autoria e tem a prova da materialidade. Certo? Nós estudamos isso quando a gente falou da característica do inquérito policial como dispensável. Tem vídeo no YouTube nesse sentido, nós fizemos um vídeo. Bom, pessoal, é interessante também lembrar que em relação à ação penal pública, não pode existir o procedimento judicialiforme. Por quê? No processo penal, nós utilizamos o sistema acusatório. O sistema acusatório divide muito bem função de juiz, que tem que ficar inerte, e não pode ser tendencioso a nenhuma das outras partes. E quais seriam essas partes? A acusação e a defesa. Ou seja, o juiz ele não pode iniciar um processo criminal de ofício. Ele obrigatoriamente tem que esperar a peça, né, nesse caso específico, a denúncia do membro do Ministério Público. Tudo bem? Aí depois que o Ministério Público apresenta a respectiva peça, o juiz vai analisar se ele recebe ou não. Aí é uma outra história, é um tema procedimental. Tudo bem, pessoal? Então o juiz não pode iniciar o procedimento de ofício. Se ele fizesse, existiria um procedimento que tem a denominação pela doutrina, né, de judicialiforme. Apesar de haver uma previsão no artigo 26 do Código de Processo Penal, ele não é permitido. Certo, pessoal? Não é permitido. Ou seja, ele permitia, né, na verdade, o início da ação penal pelo juiz de ofício. Isso não é mais permitido desde a nossa Constituição Federal de 1988. Ou seja, não pode juiz começar o procedimento de ofício. Tudo bem? Em regra, o prazo para o oferecimento da denúncia é de 5 dias para o acusado preso e 15 dias para o acusado solto, que é a previsão do artigo 46 do Código de Processo Penal. E existem também prazos específicos e leis especiais. O que eu quero dizer? A autoridade policial encerrou o inquérito policial, certo? Apresentou todos os elementos que levam à autoria, né, os indícios de autoria, existe a prova da materialidade e foram realizadas todas as diligências necessárias para esclarecimento dos fatos. É apresentado aquele inquérito policial para o membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público, se o indiciado estiver solto, ele terá o prazo de 15 dias para apresentar a denúncia. Tudo bem? Se o indiciado estiver preso em decorrência daquele procedimento específico, o Ministério Público tem 5 dias, contando o prazo material, né? Ou seja, aquele prazo previsto do artigo 10 do Código Penal, o qual prevê o dia que foi apresentado o procedimento para o Ministério Público, para que o Ministério Público ofereça a respectiva denúncia, tudo bem? Esse prazo é contado sem nenhum tipo de espaço, ou seja, ele é contado diretamente, independentemente de final de semana, feriado, conta o prazo de forma seguida, certo? Bom, a ação penal pública incondicionada ela tem alguns princípios. O primeiro princípio é o princípio da obrigatoriedade, tudo bem, pessoal? O princípio da obrigatoriedade ele diz o seguinte: olha, Ministério Público, você tem todos os elementos que levam aos indícios de autoria e você tem a prova da materialidade. Você deve apresentar a denúncia ou oferecer a denúncia, né, que é a terminologia mais utilizada pelo Código de Processo Penal.
Então, o Ministério Público, você oferece a denúncia porque você tem os indícios de autoria, a prova da materialidade e tem todas as informações necessárias. Então, o Ministério Público ele é obrigado a oferecer denúncia, com exceção de algumas situações específicas que têm previsão legal, como, por exemplo, né, na transação penal, que está prevista lá no artigo 76 da Lei 9.099, de 95, o termo de ajustamento de conduta, previsto no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei 7.347 de 85, parcelamento de débito tributário, acordo de leniência dos artigos 86 e 87 da Lei 12.529 de 2011 e colaboração premiada na nova Lei das Organizações Criminosas, consoante o disposto no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei 12.850 de 2013. Essa colaboração premiada já foi muito utilizada, viu, pessoal? Basta vocês analisarem vários casos aí, por exemplo, do mensalão, né, ou mesmo até da Lava Jato, vocês vão ver que foi utilizado em algumas situações específicas. E agora, pessoal, também tem uma novidade que trata do acordo de não persecução, o qual está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, que encontra-se lá no pacote anticrime, tudo bem? Novidade legislativa. Existem também outros princípios. Dentre eles, o princípio da divisibilidade, que fala o seguinte, que de acordo com Norberto Avena, havendo mais de um autor do crime, nada impede que venha o Ministério Público ajuizar a ação penal, apenas em relação a um dos autores, relegando a propositura quanto aos demais para momento posterior. Pessoal, é o seguinte, o Ministério Público ele recebe informação de que indivíduos cometeram um crime em concurso de pessoas, que está previsto lá no artigo 29 do Código Penal. Aí tem lá informações de quem é o autor, de quem é partícipe, ou às vezes tenha mais de um autor, mais de um partícipe. Tem as informações aí categóricas sobre a ação de cada um. E o Ministério Público, ele resolve, por exemplo, denunciar Joãozinho e não denunciar o Pedro. Ele pode fazer isso? Não. Se houver as informações sobre as respectivas autorias ou participações, o Ministério Público também deve oferecer a denúncia em relação a todos. Tudo bem? Então, existe aqui até uma divergência, que eu não coloquei aqui no slide, que muitos autores, por este motivo, chamam de princípio da indivisibilidade. Tudo bem? Mas, por outro lado, alguns doutrinadores, eles entendem que seria princípio da divisibilidade. Por que seria esse princípio da divisibilidade? Porque, vamos supor que durante a investigação descobriu apenas um autor em relação ao crime e não conseguiu informações sobre o outro. Posteriormente, após o encerramento do inquérito policial e já do oferecimento da denúncia, surgem elementos novos quanto uma nova autoria do crime. Pode ser, inclusive, utilizado uma nova investigação, ser feito um apenso, na verdade, ao inquérito, e encaminhado essas novas diligências para o membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público, pegando aquelas novas informações sobre a nova autoria, ele pode fazer o quê, pessoal? Ele pode pedir o aditamento do processo. Ou seja, pedir o aditamento da denúncia. E assim incluir um novo autor na respectiva ação penal. Tudo bem? Então isso é possível sim. Por isso que alguns doutrinadores chamam de princípio da divisibilidade. Existe também o princípio da indisponibilidade, o qual afirma que o Ministério Público, quando ele oferece a denúncia, ele não pode, em hipótese alguma, desistir da ação. Ou seja, ele apresentou a denúncia, ele tem que ir até o final. Ele não pode desistir em hipótese alguma. Tudo bem? Isso não quer dizer o quê, pessoal? Que o Ministério Público ele é um colecionador de sentenças condenatórias. O Ministério Público, se ele vê que existe alguma injustiça, ele pode apresentar um habeas corpus, inclusive em favor do réu. Ele pode apresentar sim. E ele pode fazer o quê? Nas alegações finais, caso ele tenha durante o processo se convencido que o indivíduo não cometeu o crime, ou que ele é inocente, ou se existe uma excludente de culpabilidade, de ilicitude, ele pode pedir a absolvição, sem nenhum tipo de problema. Tudo bem? Então o Ministério Público, ele começou a ação penal, ele tem que ir até o final, só que ele pode ao final, por exemplo, no seu momento oportuno de se manifestar, ele pedir inclusive a absolvição do réu, sem nenhum tipo de problema, certo? Existe uma mitigação também que a doutrina traz para nós, que é aquela prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95.
a qual trata da suspensão condicional do processo. Isso quer dizer o quê? Que o Ministério Público ele pode até oferecer a denúncia. Só que a depender da situação, caso estejam preenchidos aqueles requisitos específicos do artigo 89, aquele procedimento ele vai ficar suspenso. Por isso que se chama suspensão condicional do processo. Ele oferece a denúncia, mas, entretanto, aquele procedimento fica suspenso. Tudo bem? Então, é uma observação, é uma previsão que existe lá do artigo 89 da Lei 9.099. Existe também, pessoal, o princípio da oficialidade, que fala o seguinte, que será deflagrada a ação penal, né, por iniciativa de órgão oficial, ou seja, é o Ministério Público, independentemente da manifestação de vontade expressa ou tácita de qualquer pessoa. Ou seja, se o crime de ação penal pública é incondicionada, o Ministério Público é um órgão oficial e é ele que oferece a denúncia. Claro, existe a mitigação, né, apresentada pelo artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal, artigo 29 do Código de Processo Penal, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Pessoal, rapidamente eu vou explicar 2 pontos aqui, né? Em relação ao princípio da oficialidade. Imagina o seguinte, o indivíduo ele teve um aparelho celular furtado. O furto é um crime previsto no artigo 155 do Código Penal. Em regra, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Se a vítima não quiser ver o indivíduo, o autor do crime, se transformando em réu e sendo processado, mesmo que ela desista, ela, por exemplo, não tem interesse em continuar a ver o Ministério Público oferecendo denúncia contra aquele indivíduo, a vítima não poderá fazer nada. Ela pode até se manifestar quando ela for ouvida nesse sentido e tal, mas o Ministério Público, ele que vai decidir, ele é o órgão oficial, ou seja, por ser um crime de ação penal pública incondicionada, quem apresenta a denúncia é um membro do Ministério Público. Tudo bem? E tem mais um ponto interessante que depois nós vamos falar quando falar de ação penal de iniciativa privada, é que se o Ministério Público ficar inerte, existe uma previsão constitucional que permite a vítima, né, ou ofendido, apresentar uma queixa-crime subsidiária da denúncia. Ou seja, aí nós estaríamos falando, né, da ação penal de iniciativa privada que seja subsidiária da pública. Vamos tratar desse ponto mais à frente. Espero ter colaborado e até o próximo vídeo.